Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo do canal Plantão Química e hoje nós vamos juntos resolver as atividades de Química da semana 3 do PET volume 2 para os alunos do primeiro ano do ensino médio, beleza? É isso mesmo que você precisa, né? Então vamos lá, recapitulando, vamos lá. Química para o primeiro ano do ensino médio, certo? PET 2, semana 3, belezinha? Então, olha só, já que você já achou o material que você queria, se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, né, tem a barrinha de se inscrever, e ativa as notificações, porque a gente vai resolver para você também as questões de matemática e de física, e aí conforme elas forem saindo, você vai receber um e-mail aí avisando que já tem esse material para você assistir, tá legal? Eu espero liberar isso muito em breve, então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, que vai ser show de bola, beleza? E além disso, eu tenho um pedido muito importante para você. Se você puder ajudar um pouquinho a gente está colocando aqui na descrição do vídeo um link nosso de convite para o aplicativo Kawaii, um aplicativo muito legal de vídeos, né, que você vai ver vídeos muito interessantes, você vai poder escolher seus interesses lá. E você, né, fazendo o download desse aplicativo com o nosso link, você vai estar ajudando o nosso canal a crescer e produzir cada vez mais vídeos, beleza? Então, se puder dar essa força, só baixar lá o aplicativo e usar à medida que você for gostando do material que tem lá, tá bom? Então, vamos lá para a nossa teoria, vamos fazer as nossas questões. A nossa primeira atividade fala o seguinte: leia a frase abaixo e justifique por que as palavras sublinhadas estão empregadas de maneira errada. Em seguida, reescreva de forma correta, tá bom? Ele fala o seguinte: eu não vou deixar escrito que é para vocês terem uma certa liberdade, tá legal? Mas eu li lá a frase, e eu entendi que o que está escrito errado, eu fui aqui e sublinhei, porque quando eu peguei não tinha nada sublinhado. Mas vamos lá. A frase é o seguinte: a água do mar é uma substância líquida e salgada. Em regiões próximas à praia, há nela muita areia dissolvida. Então vamos lá, gente. O que tem de errado? Primeiro, que a água do mar não é uma substância pura, né? Não é uma substância. Ela é uma mistura de substâncias. Na água do mar você encontra água e diversos compostos que foram dissolvidos nessa água, como por exemplo o sal de cozinha. Então não é mais uma substância, sim uma mistura. Aí você poderia falar assim: a água do mar é uma mistura líquida, a água do mar é um líquido salgado, né? Você poderia tirar aí essa classificação se quisesse, não teria nada de errado. Em regiões próximas à praia, há nela muita areia dissolvida. Bom, vamos lá. Há muita areia dissolvida na água? Não, a areia não se dissolve na água, porque senão a gente não veria essa areia dissolvida, né? Senão não existiria praias com areia, porque a água do mar iria dissolver essa areia igual ela dissolve o sal. O que a gente tem é muita água que está misturada, está em suspensão na água. E por isso que essa água perde um pouco a visibilidade, ela fica mais turva. É como um rio que está levando um monte de barro e aí ele fica com a água meio suja. Mas isso aí também é uma questão de dispersar o material, ele está ali misturado, mas ele não está dissolvido, tá legal? Pensa que dissolvido é como você coloca açúcar num chá, num café e o açúcar some, ele fica todo misturado ali, perfeitamente dissolvido naquela água, tá legal? Então não é a mesma coisa. E aí eu vou deixar mais uma observação, né? Ele fala, leia a frase abaixo, mas se você observar, abaixo tinham duas frases, né? Então pro pessoal de português aí que for corrigir, que for olhar isso, falar, tá um pouquinho esquisito mesmo, gente. Vamos lá, atividade 2. A atividade 2 fala o seguinte: qual dos métodos de separação seguintes se baseia na diferença de densidades? Vamos lá, vou direto para a nossa resposta. O método é a decantação. E olha como ele funciona. Esse aqui é um funil de decantação, é uma vidraria muito comum no laboratório, e a gente fez aqui uma animação bonitinha para mostrar como é que funciona. Imagina que você tivesse água e óleo misturado, tá bom? Você ativa ali o funil de decantação, né? Você abre ali essa válvulazinha, como se fosse uma torneirinha, e o líquido que é mais denso, que está embaixo, ele começa a escoar, começa a escorrer. E aí, é claro, você pode coletar esse líquido se for do seu interesse, né? Para você não perder ele, não deixar cair aí para baixo da tela. Mas aí, né, quando você chegou no final, você vai lá, fecha a torneirinha e você separou. Você vai ter agora, nesse recipiente embaixo onde você estava fazendo a coleta, um líquido que era o mais denso e no funil ainda o líquido que é menos denso. Então separação apenas pela densidade, uma vez que os líquidos são immiscíveis, tá legal? Cuidado que para líquidos miscíveis, que eles se misturem, a gente não pode usar esse método, tá legal? Tem que ser líquidos que não se misturem. Show de bola? Vamos lá para a nossa atividade 3. Então, vamos lá. Atividade 3. Uma técnica usada para limpar aves cobertas por petróleo consiste em pulverizá-las com limalha de ferro. A limalha
que fica impregnada de óleo, é então retirada das penas das aves por um processo chamado de... Aí vamos lá, pensa só, você tem lá uma ave que está toda engordurada lá com petróleo, e você começou a passar uma limalha de ferro que na verdade é mais como se fosse um pozinho de ferro. Esse pozinho de ferro se mistura ao petróleo, a esse óleo, essa gororoba que está na pena das aves, e aí você vai depois puxar, tirar de alguma forma esse metal, tirando junto com ele o petróleo. Você pode botar a ave para fazer uma centrifugação? Se tu fizer, tu vai ser preso. Isso provavelmente é crime contra os animais, não faz isso não. Nem decantação, nem peneiração. O máximo que você vai poder fazer é uma separação magnética, que no caso é você passar um ímã muito potente, né, próximo a essa região da ave que você está tentando tirar o petróleo, que esse ímã vai atrair esse pozinho de ferro, que junto com ele vai trazer o petróleo, tá legal? Cuidado, essa questão ela parece ser um pouco politicamente incorreta, né? Fazer uma centrifugação de uma ave, acho que isso não tá certo. Tá legal? Vamos lá. Então, resposta letra D. Atividade 4. Indique o melhor processo que pode ser empregado para separar os componentes dos sistemas a seguir, explicando cada caso e a propriedade que permitiu a separação. Vamos lá. Água e óleo, né? Água e óleo a gente faz separação por decantação. A gente já deu uma olhada aqui no nosso vídeo sobre como funciona o nosso funil de decantação. A gente vai ter a água que é mais denso embaixo, escoando. Então nós temos aqui uma separação que ocorre devido à densidade dos materiais serem diferentes. Perfeito? Vamos lá. Deixa eu ir lá para a nossa letra B. Sal e areia. Como é que você separaria uma mistura de sal e areia? Você pode ficar catando o sal da areia, já que eles têm cor diferente, mas se eles são muito pequenininhos, você vai levar uma vida toda fazendo isso. E eu não aconselho. O que a gente faz é o seguinte, é misturar água, tá bom? Para fazer depois uma filtração, né? Porque na filtração a gente consegue separar os sólidos em uma mistura heterogênea, né? Então vamos lá. Imagina que você tinha lá sal, areia, agora você misturou água. Então você tem uma parte aquosa, onde tem a água, onde dissolve o sal, e ainda vai ter um pouco de areia ali na suspensão, né? Então a gente tem aqui a nossa mistura do líquido com o sólido em suspensão, onde o nosso sólido nesse caso é a areia. Então você vai lá, vai montar tem um frasquinho para coletar, um funil e o nosso filtro, normalmente filtro de papel nos laboratórios, tá legal? E aí você vai transferir esse líquidozinho aí, que você tem a sua mistura, né? E você vai ficar com a areia presa no funil, né? Esse processo de filtração. Aqui na parte de baixo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma água com sal. Se a gente quiser recuperar esse sal, a gente fazer a evaporação completa da água, que tá tudo certo depois. Então a gente precisaria fazer uma filtração seguido de uma evaporação, tá certo? Só que antes a gente tem que falar que a gente tem que fazer uma dissolução fracionada, né? Então vamos lá, dissolução fracionada, né, na nossa questão, para você dissolver o sal e não a areia, depois a filtração e depois, por último, uma evaporação do solvente. Lembrando que essa filtração é muito parecida com aquela filtração comum lá de laboratório, ela é muito parecida com aquela que você vê em casa, né? Quando o pessoal passa o cafezinho lá para tomar um cafezinho, é a mesma coisa, tá, gente? Só que no laboratório a gente faz um pouquinho diferente, equipamentos um pouquinho mais rebuscados do que em casa, tá bom? Continuando aqui na atividade 4. Se a mistura tiver álcool etílico e éter. Bom, o álcool etílico e o éter se misturam, né? Formam uma mistura líquida de uma fase só, então você vai fazer uma destilação. Nessa destilação, o que acontece? Você aquece ali, e essa substância que ela for mais volátil, que no caso é o éter, ele vai se tornar gás. E esse gás depois você vai, né, com o aquecimento formação desse vapor, ele vai subir pela vidraria e vai encontrar a nossa coluna de destilação. E depois ele vai, né, ser encaminhado até o condensador. O condensador é essa regiãozinha aqui, ó, bonitinha, né? Que você vai ver que eu já vou marcar ela no final. Nessa região aqui ela é um pouquinho mais fria. E aí conforme esse vapor se resfria nessa região, ele se condensa e é coletado ao longo do nosso experimento. Tá legal? Então, a gente tem uma região quente, onde ocorre a evaporação da substância mais volátil, e depois uma região fria, onde acontece a condensação dessa substância mais volátil. Essa separação se dá por diferenças de pontos de fusão. Perfeito? Desculpa, pontos de fusão não, pontos de ebulição, tá? Cuidado aí que eu falei besteira, tá certo? Então vamos lá. Próxima mistura é tirar o oxigênio do ar atmosférico. É um processo muito parecido com o que foi o anterior.
No anterior nós tínhamos uma mistura de líquidos, que você ia fazendo a evaporação gradativa deles, certo? Onde o mais volátil era obtido mais rapidamente, certo? Aqui no oxigênio do ar atmosférico a gente faz o processo contrário, a gente resfria gradativamente os gases presentes na atmosfera, e com isso você vai ter a liquefação fracionada desses gases. Também uma separação, né, que leva em conta o ponto de ebulição, né, a separação entre as fases líquidas e gás. Só que no caso a transformação física é liquefação. Você vai liquefazendo os componentes da atmosfera até obter o oxigênio puro. Tá legal? Letra E. Se você tiver uma mistura de sal de cozinha, iodeto de chumbo e água. Então você vai ter uma mistura muito parecida com aquela, né? Que era água, sal e areia, que a gente acabou fazendo para separar o sal da areia. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer uma filtração. Nesse momento você já vai ter o iodeto de chumbo separado, que ficou retido lá no nosso filtro. E agora você tem uma água com sal. Você pode fazer a evaporação para obter o sal puro, tá bom? Se essa água aí para você não for importante, você pode fazer só a evaporação. Mas se você tem o objetivo de obter essa água pura também, como é o caso da nossa questão, a gente vai fazer uma destilação, tá legal? E aí vale a pena lembrar o seguinte, existe a destilação simples e a destilação fracionada. Quando a gente tem uma mistura de um líquido como a água e um composto que é sólido como o sal, a gente faz, via de regra, a destilação simples, porque é muito mais barato, economiza dinheiro e economiza o tempo também da pessoa que está fazendo. A destilação fracionada a gente só faz quando a gente tem dois líquidos e a diferença entre os pontos de ebulição desses dois líquidos é muito grande. Aliás, desculpa, é muito pequena. Menor que 30 graus na maioria dos livros. Algumas substâncias você precisa de um grau de pureza muito elevado, você também pode fazer a destilação fracionada em outras circunstâncias, tá bom? Mas vamos lá. Atividade 5. Atualmente, as distribuidoras de combustível misturam a gasolina uma quantidade de aproximadamente 24% em volume de etanol, para melhorar a qualidade da sua combustão. Sobre essa mistura, é correto afirmar que, bom, olha só, se é 24% em volume do etanol, quer dizer que para cada 100 unidades da mistura, né, da gasolina, eu tenho 24 ml de etanol. E letra A. Essa mistura apresenta maior potencial energético? Bom, a gente nem estudou isso ainda, a gente teria que ter os valores das energias de combustão, tanto do etanol quanto da gasolina. E se a gente não estudou isso aqui e isso está sendo cobrado, é porque isso provavelmente não é a resposta. Então, vamos deixar isso aqui para lá, outra hora a gente vai estudar um pouco sobre isso, tá bom? Letra B. Apresenta 24 litros de álcool em um volume de 50 ml. Não, em um volume de 50 ml não. Se fosse um volume de 100 ml, aliás, 100 ml, 100 litros, aí estaria certo, tá legal? Letra C. Pode ser separado pela adição de água? Pode. O álcool, quando você adiciona água, ele se dissolve na água e não na gasolina. E aí você consegue fazer a separação do álcool da gasolina, se você quiser. Esse é exatamente o teste da proveta que a gente vê em muitos postos de gasolina. É um direito, inclusive, seu, se quiser conferir se o posto está fazendo direitinho. Tá legal? E a gente fala aqui que constitui o sistema